Amados a todos nessa tarde, graça e paz. Sou o pastor Rogério, junto com a minha esposa, pastora Janes, meus filhos Renan e Janique. Esse é mais um programa do canal Pura Exegese Bíblica. E eu queria trazer aqui para os amados uma reflexão baseada em dois textos. O primeiro está em Romanos 5,8, que diz: porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o segundo está lá em 2 Coríntios 5,14, que vai dizer: o amor de Cristo nos constrange. Quero pegar esses dois textos e fazer um rápido comentário sobre o assunto, em rápidas palavras. O primeiro deles é que esses dois textos são desafiadores para nós, para a igreja. Primeiro, quando você vai olhar Romanos 5,8, você vai entender ali, como o texto diz: porque Deus prova o seu amor para conosco. Entenda que Deus não tem dever de provar nada para ninguém. Não precisa. Porém, Ele faz questão de provar o quanto nos ama. E uma das suas provas definitivas foi o que Ele fez ali, mandando seu Filho para morrer por nós na cruz e levar sobre Ele os nossos pecados. Não existe prova maior do que essa. Apesar de que não tem que provar nada para ninguém, não deve nada a ninguém, mas pela decisão que Ele teve de nos amar, Ele leva Paulo a registrar esse fato aí. Segundo, é o que Paulo também vai escrever em 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos desafia a amar como Cristo ama. Trocando em miúdos e trazendo para a nossa atualidade hoje, querido, o que nós vemos hoje nas nossas igrejas são rituais, religiosidades, práticas que não tem nada a ver com o amor de Deus. Exigências religiosas de usos e costumes e rituais religiosos, obrigando pessoas a fazerem coisas, a praticarem coisas, para anexar tudo isso ao quesito salvação, quando a Bíblia ela não dá respaldo para nada disso. É tanta loucura que a gente vê hoje nas nossas igrejas, infelizmente, que chega a ser nojento e absurdo. Jogar sal na casa, varrer com vassoura espiritual. Inclusive, tem aí alguns pastores que estão aí oferecendo vassouras, baseado num texto lá de Isaías 14, que se for olhar o contexto ali, é até interessante, não tem nada a ver com que esses pedidos estão sendo feitos em algumas igrejas por alguns pastores, para comprarem vassoura, para terem essas vassouras, para varrerem a casa, para que a casa seja limpa e liberta das maldições e dos pecados. Quem liberta é Cristo. Quem santifica o lar é Cristo, através da sua palavra. Não precisa de rituais, de mecanismos religiosos para que essa santidade ou essa transformação no lar venha acontecer. É Jesus. E conhecereis a verdade, João 8,32. E a verdade vos libertará. Versículo 33. Versículo 36. Se pois o Filho, que é Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a causa da nossa libertação. Jesus é a causa da nossa santificação. Jesus é a causa da nossa salvação. Suficientemente Jesus. Não precisa de exigências de usos e costumes, ou rigores, ou regras humanas. Não precisa de rituais religiosos para isso. É Jesus. Me faz lembrar de quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, quando ele diz lá na sua carta que se uma outra pessoa, um anjo, viesse trazer um outro evangelho que não fosse o evangelho de Cristo, que seria esse evangelho, então, anátema, ou maldição. Então, o evangelho que salva, cura, liberta e transforma
é o Evangelho de Cristo, que está na sua palavra. Paulo aos Romanos 10, 9 vai dizer: se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Jesus é suficiente. Não tem ritual religioso, não tem sal, não tem rosa, não tem vassoura, não tem propósito em monte, é Jesus. É bem verdade, né, que a gente respeita certas situações, certos rituais, mas tem rituais que são absurdos, votos que são absurdos. Eu me lembro da Igreja Romana, lá atrás, entre os anos 590, né, depois de Cristo, onde havia na época a cobrança de indulgências para tirar almas do purgatório, para salvar a alma do purgatório e para também ser salvo. Isso lá atrás. É absurdo que isso também esteja acontecendo hoje nas nossas igrejas evangélicas, pastores cobrando dinheiro, né, para libertar pessoas do pecado, sabe? Ideias completamente heréticas para sugar do povo, para arrancar a lã das ovelhas. Isso é absurdo. Jesus nunca exigiu nada disso na Bíblia. Nunca houve na Bíblia uma exigência dessas coisas, dessas indulgências que também temos na igreja hoje, das nossas igrejas evangélicas, e nem tampouco rituais religiosos, né, que aí anexam a salvação. Querido, salvação só em Jesus. O amor dele, a graça dele é que nos dá essa salvação. Quando nós reconhecemos nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados e o recebemos como Senhor e Salvador. É simples. Que nós possamos entender que evangelho não é ritual, evangelho não é uso e costume, evangelho é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Salvação não é um ritual, salvação não é uso e costumes. Salvação é uma pessoa, Jesus de Nazaré. O vinde a mim não é um ritual religioso, não é uso e costumes. O vinde a mim é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Simples assim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.